A gente recebe agora na roda de análise, já quero dar boa noite para a Natália Marcassa, que é CEO da Move Infra, que é uma associação dos principais investidores de capital aberto e infraestrutura no país. Natália, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel. Obrigada pelo convite. Natália, que está no estúdio da CNN Brasil, lá em Brasília, coladinha no Daniel. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse tema que é super importante, inclusive conversa com o que a gente falava no primeiro bloco, da necessidade de melhorar a produtividade do Brasil. Um dos pontos de gargalo é exatamente o investimento em infraestrutura. Hoje aconteceu um leilão de 3 lotes de linhas de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse leilão atraiu mais de 3 bilhões de reais em investimentos no setor energético. Esse leilão também vem na esteira de outros pacotes de infraestrutura que estão rodando no Brasil. Mas aí tem uma barreira que aparece, que é o aumento da taxa Selic, o aumento dos juros e a perspectiva de mais alta pela frente, colocando dificuldades para os projetos. Vamos assistir a reportagem que é de Daniel Hittner e também Luciana Amaral. Até o fim do ano, o Ministério dos Transportes pretende realizar 5 leilões de rodovias federais. Nesta semana, um grupo francês arrematou a BR-040, entre Belo Horizonte, Minas Gerais, e Cristalina, em Goiás. Os investimentos são da ordem de 12 bilhões de reais ao longo de 30 anos de contrato. Impulsionado pelo marco legal sancionado em 2020, o saneamento básico tem quase 40 projetos em fase de estruturação ou com a licitação já marcada. As obras podem beneficiar 38 milhões de pessoas, segundo a Associação das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto. O problema, segundo especialistas do setor, é que o custo de capital tem aumentado e espremido as taxas de retorno já apertadas dos investidores. Isso porque a Selic, que iniciou um novo ciclo de alta na última reunião do Copom, influencia diretamente os juros pagos pelos grupos de infraestrutura nas principais formas de financiamento para os seus projetos. É o caso do custo das debêntures, que são títulos de dívida emitidos pelas empresas para atrair o capital necessário aos empreendimentos. Em janeiro, o presidente Lula sancionou a lei que cria uma nova modalidade de debêntures de infraestrutura, com incentivos fiscais. Elas ainda precisam de regulamentação, mas o aumento das taxas de juros já torna o uso desse instrumento pelas empresas menos atrativo e pode impactar projetos, inclusive de estados como São Paulo, que tem um amplo plano de parcerias público-privadas. A Companhia de Saneamento de São Paulo, a Sabesp, já foi privatizada e, recentemente, o governo estadual de Tarcísio de Freitas leiloou a construção do trem Intercidades entre São Paulo e Campinas, e trabalha na concessão de novas linhas de metrô junto com as existentes. Natália, ouvir investimento em saneamento básico no Brasil é música para os ouvidos, né? É quase assim que uma oração de milagre diante da vergonha que é o nosso quadro. O mercado de capitais no Brasil, ele ocupou um espaço importante que era quase que exclusivo do BNDES no financiamento de investimentos como esse que a gente acabou de ver na reportagem. Eu queria um pouco o teu diagnóstico sobre como está a atuação desse mercado de capitais. Já já a gente entra no tema específico do aumento da taxa de juros, mas só para a gente tratar dessa premissa, né, da chegada do mercado de capitais como um instrumento importante de financiamento nesse investimento. Thaís, depois que a gente teve a alteração, né, da ancoragem da taxa de juros do BNDES, quer dizer, né, ele parou de ter uma taxa subsidiada e começou a ter uma taxa de mercado como qualquer outro banco, né, a gente viu como reflexo positivo disso o crescimento do mercado de capitais. Então, hoje, a gente vê, na verdade, o mercado de capitais tendo um papel muito maior, quase que o dobro hoje do que o BNDES no financiamento de infraestrutura. E esse ano, inclusive, já a gente está em setembro e ele já bateu o recorde de emissões em relação ao ano passado, que está na casa dos 60 bilhões de emissões de debêntures
incentivadas, né, para infraestrutura. Então, o mercado de capitais, ele vem crescendo, ele vem financiando mais a infraestrutura e, principalmente, vem financiando a infraestrutura de bons projetos. Então, isso também acaba equalizando e organizando um pouco a tarefa dos governos de, para dar certo esse projeto, para ir para o mercado, ele vai ter que ser bom. E como é que, então agora vamos entrar no tema, como é que o aumento da taxa Selic acaba atrapalhando essa via de financiamento, Natália? O aumento da taxa Selic, como para nós, pensando em nós, pessoas físicas, né? Se a gente vai fazer um financiamento imobiliário da nossa infraestrutura, ele vai estar mais caro. Né? Então, é isso que vai acontecer com o leilão de saneamento, com o leilão de rodovia. Esse financiamento vai estar mais caro. Mas um projeto, ele não depende só do financiamento. Ele depende de estar bem estruturado, ele depende de ter demanda, da demanda estar equalizada, e ele depende do nível de investimento que vai ser gasto nele também estar equalizado. Então, para bons projetos, a gente vai ver demanda, que é um pouco do que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo sair leilões de infraestrutura em rodovias, a gente teve hoje o de energia, a gente teve leilões no começo do ano do trem intercidades, de mobilidade urbana. Então, para bons projetos, vão ter investidores. E aí a gente tem uma questão que é interessante, né? Para o investidor internacional que está vendo uma taxa de juros no país dele menor, aqui está pagando um valor maior. Então, ele entra. A gente viu na quarta-feira ter o leilão da BR-040, né, da Rota dos Cristais, e quem ganhou foi uma empresa francesa, que muito provavelmente está fazendo essa arbitragem da taxa de juros porque a gente está pagando melhor. Então, tem um ponto ruim de que está ficando mais caro aqui internamente, mas talvez a gente esteja ficando mais atrativo para o mercado internacional. Daniel, já falei isso no privado e falo publicamente aqui, ao vivo e a cores. Você é um dos jornalistas que mais entende de infraestrutura no Brasil, acompanha isso há 2 décadas. E eu queria um pouco agora o seu diagnóstico, ou pelo menos a sua percepção de como Brasília está entendendo esse movimento, porque esse ganho de investimento em infraestrutura do setor privado, Lula não viu com essa força, com esse fundamento, com essa participação do mercado de capitais, lá nos seus 2 primeiros governos, né? Queria te ouvir sobre essa percepção da chegada do mercado de capitais como um ativo para esse setor. Verdade, Thaís. Você está fazendo propaganda enganosa aqui, hein? Não vai ficar falando de mim aqui, não. Thaís, tem uma diferença, uma evolução gritante ao longo dos últimos 15 anos, porque se a gente for pegar os 2 primeiros governos do presidente Lula, o que foram os governos Dilma Rousseff, havia um peso do BNDES no financiamento dos projetos de infraestrutura muito grande. Um financiamento com taxas de juros subsidiadas, quem pagava a conta disso era o Tesouro Nacional, por consequência, nós todos. Isso para não falar de fundos de pensão de empresas estatais que eram incentivados a comprar ali os projetos com taxas patrióticas de retorno, era assim que se dizia no Palácio do Planalto na época. E a grande reformulação que foi feita ali, principalmente a partir do governo Temer, Bolsonaro, e acho que já é uma mudança consolidada isso, e eu acho que nenhum governo agora consegue retroceder mais, é a participação maior do mercado de capitais. Então, hoje o BNDES não é mais o grande provedor de crédito desses projetos. As debêntures, que são esses papéis, são títulos da dívida das próprias empresas ali, que são pagos em 10, 15 anos, eles se tornaram as principais fontes de financiamento desses bilhões e bilhões de reais que são necessários para investir nas concessões de infraestrutura. O problema é o seguinte, quer dizer, eu como pessoa física ali, se eu vou no banco e tenho a opção de investir no LCA, no LCI, ele me paga no CDB, ele me paga 11% ao ano, eu não vou comprar uma debênture ali da Ecorodovias, da CCR, da EGEA, da BRK no saneamento, da Equatorial, por 9%. Quer dizer, eu vou exigir também os 11% que estão a Selic. E aí, quanto mais alta a Selic, ela acaba arrastando todas as demais taxas, também a de debêntures. Com um desafio que eu quero acrescentar.
a gente já passou da fase no Brasil. Saneamento é um caso à parte, porque saneamento a gente está mas tão atrasado que a gente ainda está privatizando a Sabesp, que está no maior mercado do país. Mas no caso das rodovias, por exemplo, a gente já tem a Ponte Rio-Niterói concedida à iniciativa privada, a Dutra Rio-São Paulo, a Fernão Dias, a Regis Bittencourt. Agora a gente parte para os projetos mais desafiadores, não é mais o filé mignon. Talvez não seja o osso ali, mas o filé mignon certamente não é. Então esses projetos vão ficando mais difíceis de serem estruturados e aí, claro, uma taxa de juro maior não ajuda no financiamento ou na estruturação desse projeto, ela tem que ser compensada de outras formas ali, com um mecanismo de compartilhamento de riscos, de demanda melhor, enfim. Mas a conta vai ficando mais difícil, de fato. Você não quer fazer uma pergunta para a Natália? Daniel. Desculpe? Você não quer fazer uma pergunta para a Natália? Eu até pergunto para ela justamente isso, né? Quer dizer, se a gente está conseguindo atacar de boa forma esses outros pontos que você mencionou, que são importantes. Você tem a taxa de juros como um elemento muito importante para as contas de cada concessão, de cada projeto fecharem, mas você também tem outros pontos. O Brasil hoje já está mais amadurecido nisso, seja governo federal, governo Lula, seja governo de São Paulo, governo Tarcísio, outros governos subnacionais também? O que eu vejo é lógico, né, que a taxa de juros alta para projeto de infraestrutura, que vai ter isso acumulado ao longo de 20, 30 anos, a gente tem projeto de infraestrutura que chega a 70 anos, contratos de concessão. Não é o melhor, não é o mais desejável, mas não é por isso que a gente não pode parar os projetos de infraestrutura, porque é justamente eles, Thaís, que vão fazer com que a gente tenha aumento da produtividade, porque eles vão diminuir o custo do Brasil e vão fazer a gente ter o aumento da produtividade e abrir espaço para a gente, a qualquer crescimento, não ter que aumentar a taxa de juros de novo, né? Então, é super importante. E aí, sim, Daniel, você está coberto de razão. Os projetos ficam mais desafiadores, porque eles estão mais caros. Então, eles vão precisar ser compensados em outras alavancas. Então, a demanda. Quais são os projetos que vão sair? Vão ser aqueles projetos onde a gente conhece melhor a demanda. Então, energia, a gente conhece bem a demanda. Rodovias que já foram privatizadas, por exemplo, a 040 dos Cristais, ela já tinha praças de pedágio, então a gente já conhecia parte da demanda. Então, os projetos que são menos arriscados do ponto de vista da demanda, que têm uma execução de investimento mais comportado e com melhor divisão de risco, falando inclusive de risco climático, uma matriz de risco mais adequada, vai fazer com que esses projetos avancem em detrimento a projetos mais desafiadores, que com certeza uma taxa de juros diferente faria com que eles avançassem. Ou vamos ter que pensar em outra modelagem. PPP. Então, a gente vai precisar de aporte do governo. Natália, pensando aqui do ponto de vista da taxa de juros, nós estamos vivendo uma conjuntura, né, de um pico inflacionário que vem por aí, mas estruturalmente a taxa de juros no Brasil é muito alta, nós já sabemos por quê, né? Por causa do desarranjo fiscal, ou seja, essa é uma realidade brasileira. A saída para investimentos de longo prazo, lógico, foi uma mudança na forma como o mercado se prepara, né? O próprio mercado de capitais é a resposta para isso, mas eu costumo dizer que o Brasil é inevitável e no setor de infraestrutura mais ainda. Então, olhando hoje para o Brasil, o investidor estrangeiro, inclusive, como você trouxe aqui pelo interesse, o investidor percebe a melhora da qualidade dos projetos, que esse foi um avanço também importante nesses últimos anos, não só o desenvolvimento do instrumento, do financiamento, mas a qualidade dos projetos. O investidor não percebe essa melhora dos projetos, a oportunidade da prestação de serviço de infraestrutura no Brasil, em que tudo tem para se fazer, como uma garantia de que a coisa vai dar certo, porque assim, estruturalmente a taxa de juros no Brasil pode estar um pouquinho maior hoje, mas dificilmente ela vai cair demais, porque temos um outro problema a resolver. Sim, Thaís, você está coberta de razão. E a gente tem, o ano que vem, inclusive, a gente vai fazer 30 anos da Lei de Concessões, né? Então, a gente tem no Brasil uma grande trajetória já de contratos de concessão e de regulação. A gente pontualmente vê algum
desequilíbrio de contrato, algum governo que às vezes avança um pouco o sinal, mas a gente vê isso pontualmente no Brasil. Ao longo desses 30 anos, a gente sofisticou os modelos regulatórios, a gente sofisticou o corpo técnico de agências reguladoras, de tribunais de contas que auditam isso. Então, hoje a gente tem uma maturidade institucional. É lógico que tem muito ainda a melhorar, mas a gente tem uma maturidade institucional que, às vezes, muitos países da OCDE não têm, porque fazem menos concessão que a gente, menos privatização que a gente, porque precisam menos disso. Então, hoje em dia, eu diria que o Brasil, ele é um país que tem uma boa regulação e cumpre contratos. Temos muito para melhorar. Muito bom esse debate, Daniel. Foi ótima a sua sugestão e foi ótimo também ter recebido você, Natália Marcassa, que é CEO da Move Infra, que é a Associação dos Investidores de Capital Aberto em Infraestrutura aqui no Brasil. Obrigada por ter vindo aqui ao WW nessa sexta-feira. Um bom fim de semana para você. Boa noite. Obrigada, boa noite.